queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz. Eu sou o Wellington Sales e é um prazer vir aqui novamente para compartilhar com cada professor, cada aluno, reflexões, considerações acerca das lições bíblicas da nossa querida e importantíssima Escola Bíblica Dominical. Dessa feita no início de um novo trimestre, no qual nós voltaremos a nossa atenção para questões relacionadas à obra missionária. Na nossa primeira lição, que dá, eu diria, a inauguração, que abre esse trimestre, é a respeito, eu diria, do centro, né, da parte conceitual, principalmente, do que vem a ser para a igreja a obra missionária, que começa a ser compreendida na grande comissão. Antes, porém, de darmos início às considerações a respeito da grande comissão, um enfoque etnocêntrico, é interessante pensarmos na tríplice característica prática da obra missionária, ou seja, como a obra missionária na prática acontece, quais são os aspectos da prática, da execução da obra missionária. O primeiro aspecto da execução da obra missionária é a evangelização local. E a evangelização local apresenta, logicamente, como protagonista, como relevante, a igreja local. Nesse sentido, é interessante que essa igreja local não seja distante da realidade social, não seja um universo particular que, quando sai às ruas, no seu contexto local, a sua mensagem não tenha eco, não faça sentido para os ouvintes. Mas, muito pelo contrário, eu entendo esse relacionamento e compreendendo os dilemas e os desafios da comunidade em que ela está inserida. Quando sair para alcançar esta comunidade, ela saia com uma mensagem que tenha significado para as pessoas as quais ela quer alcançar. Em segundo lugar, o segundo aspecto da prática da obra missionária é a evangelização transcultural. E como nós veremos, a título de conceito, vai muito além do conceito de nação que nós temos hoje, de conceito de país que nós temos hoje, porque naturalmente se convencionou nos últimos anos considerar que missão transcultural é aquela que alcança outros países. Na verdade, nós veremos que a missão transcultural é aquela que alcança outras culturas, e essas culturas podem estar, sim, em outros países, mas podem estar, sim, inclusive, no nosso caso, no nosso Brasil. Então, outro aspecto da ação da obra missionária é a ação missionária transcultural e, por fim, em terceiro lugar, no terceiro aspecto da prática da ação da obra missionária é o preparo missionário. É claro, de um lado, considera-se no âmbito da preparação missionária que Deus dá o preparo espiritual, especialmente o poder do Espírito Santo, mas em contrapartida, em vista dos desafios tanto locais como também transculturais e principalmente algumas barreiras, as quais nós veremos aqui, que tratam da língua, da cultura, dos valores, apontam para a necessidade de um preparo missionário. Então, título de introdução, querido professor, querido aluno que me vê, que me ouve nesse momento, a princípio nós devemos considerar, fazer menção dessas três características práticas da obra missionária: a evangelização local, a evangelização transcultural e o preparo missionário, exatamente para cumprir esses outros dois aspectos práticos da obra, a missão local e a missão
transcultural. Depois de termos feito essa consideração, é interessante fazermos agora menção do primeiro ponto, que conceitua, considera, reflete sobre a grande comissão. O que é a grande comissão? É uma novidade do Novo Testamento quando nós vemos de maneira mais clara esse mandado de Deus para a evangelização das nações, a evangelização do mundo. Primeiro, a grande comissão, de maneira muito simples, é um mandamento de Deus para a pregação. E eu tenho dito que a grande responsável, escolhida eternamente por Deus para essa dispensação, predestinada por Deus para proclamar o Evangelho nesta dispensação, nesse espaço de tempo específico em que Deus se relaciona de maneira específica com a igreja, é a igreja. O mandado, portanto, de pregar não apresenta a possibilidade de pensarmos se vamos obedecer. Mas a igreja obedece esse mandato de proclamação porque ela foi predestinada para isso. É por isso que alguns escritores, alguns estudiosos no âmbito missionário questionam inclusive a natureza da igreja local, questionam inclusive os princípios, os valores, a identidade de uma igreja quando se nega a fazer a obra missionária, porque a natureza da igreja é proclamadora, é evangelizadora. A natureza da igreja é de guardiã da mensagem e compartilhadora da mensagem. A partir do momento que ela não cumpre esse dever, que ela não cumpre essas missões assim que são da sua própria natureza, naturalmente se questiona se nós estamos lidando com, de fato, uma igreja, de fato, um povo que reconhece o seu compromisso com Deus. Então, a título de conceito mais simples, a grande comissão é o mandamento para pregar. A grande comissão, em segundo lugar, tem rastros no Antigo Testamento, ou seja, nós percebemos Deus e o seu relacionamento com Israel tentando alcançar, não apenas abençoar, não apenas Israel, mas através de Israel alcançar outras nações, ou seja, as pessoas viriam para Israel, as pessoas seriam conduzidas para Israel, seriam, na verdade, convencidas a se aproximar de Israel, vendo a bênção de Deus, vendo a prosperidade espiritual, material, vendo o comportamento santo, o comportamento correto do povo de Israel. Deus, por meio de Israel, sempre quis alcançar as nações. Então nós vemos isso, a grande comissão, um mandato para proclamar, especialmente por ocasião da experiência do profeta Jonas, de proclamar a palavra em outra nação, ou seja, no Antigo Testamento nós temos o perfil, de maneira inclusive clara, de Deus como missionário e o seu relacionamento com o seu povo, compartilhando essa responsabilidade de, a partir da bênção do povo, abençoar as nações. Mas a grande comissão, como nós entendemos, de maneira ainda mais clara, como responsabilidade da igreja no Novo Testamento, ela cabe, melhor dizendo, num espaço de tempo, ou seja, após a ressurreição. O mandamento para pregar, para proclamar, pós-ressurreição, dito por Jesus, é o que nós chamamos de grande comissão. Então, nesse nosso primeiro ponto, querido professor, querido aluno, que me dá a honra de estar aqui comigo, de ouvir as minhas considerações a respeito dessa nossa primeira lição, que é a grande comissão. Conceito, mandamento para pregar. Segundo,
tem rastros no Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento, sua relação com Israel, também envolve esse aspecto missionário. E, em terceiro lugar, especialmente para a igreja, o mandamento para pregar. A grande comissão é um mandato de Deus que ocorre pós ressurreição de Jesus. Depois de termos considerado o primeiro ponto, que conceitua a grande comissão, nós vamos ao segundo subponto, que é a questão cultural. E nesse ponto nós damos atenção ao grande desafio da obra missionária. Primeiro desafio, não devemos desprezar a cultura de um povo. Nós somos tentados, nós somos etnocêntricos, ou seja, nós imaginamos que a nossa cultura é melhor, que a nossa maneira de ver o mundo é melhor, que a nossa maneira de falar, que a nossa maneira de se comportar, que a nossa maneira de se relacionar com as pessoas, que a nossa maneira de se vestir, que a nossa maneira de viver em sociedade é a melhor do mundo. E, naturalmente, por sermos etnocêntricos, por entendermos assim, nós, quando somos apresentados ou temos algum tipo de relacionamento mais permanente com outra cultura, com outro modo de ver o mundo, com outro modo de se relacionar com o mundo, com outro modo de vestir, com outro modo de falar, nós queremos avaliar essa cultura a partir da nossa e, infelizmente, numa tentativa de encontrar erros e tentar supostamente solucioná-los a partir da nossa visão cultural. Por isso, essa é uma grande responsabilidade da igreja, do missionário, a sua relação com outra cultura se mostra como um desafio. Nós devemos, portanto, não desprezar a cultura de um povo. Eu diria exercitar, melhorar, procurar nos esforçar de maneira teórica. No âmbito missionário, tem muitos escritores que se dispõem ao trabalho de apresentar uma espécie de antropologia missionária, ou seja, é uma maneira de estudar o homem, de se relacionar com o homem, com vistas ao alcance do evangelho, ou seja, preparar o missionário para lidar com outras culturas, mas sempre será um desafio. Não desprezar a cultura de um povo. Em segundo lugar, outro desafio é que na obra missionária, na questão específica cultural, nós não devemos impor. Nosso comentarista usa um verbo impingir, tentar colocar lá, marcar como a nossa cultura a cultura de um povo e, sem dúvida nenhuma, isso tem sido um desafio muito permanente. Infelizmente, nós temos alguns casos de missionários que não atentam para isso, certamente por conta da ausência do preparo em relação, especialmente, ao relacionamento do missionário com outras culturas. E isso dá, senhoras e senhores, querido professor, querido aluno, razão para que os inimigos da igreja, para que os inimigos da obra missionária tenham motivos, inclusive jurídicos, para tentar impedir a ação missionária da igreja, por exemplo, em aldeias. E nós já tivemos casos no Brasil, e nós não temos problema em reconhecer que, em algumas circunstâncias, esses inimigos estão com a razão, porque o que nós temos percebido é que alguns missionários, ao invés de avaliar a cultura a partir das lentes do evangelho, de se relacionar de maneira saudável com a cultura e não impor e não desfazer os valores culturais do povo, eles desfazem, eles cometem mesmo uma espécie de violência cultural ao desfazerem, alterarem, impor a sua cultura a, por exemplo, um povo indígena. E aí, é claro, nós temos
para os inimigos razões para que eles questionem, para que eles entrem com ações judiciais e assim sucessivamente para impedir a obra missionária. Então percebam que esse é um dos desafios da obra missionária, que é não impor a nossa cultura. Como é que um missionário vai para a obra missionária amadurecido em relação ao seu comportamento com outra cultura? É a partir do preparo missionário, e isso não acontece do dia para a noite. E em terceiro lugar, o terceiro desafio da obra missionária é este: é que a cultura de um povo deve ser avaliada pelas lentes do Evangelho. A diversidade cultural não é um problema. A diversidade cultural não é um resultado do pecado. Deus nunca quis que as nações fossem culturalmente uniformes. Essa multicultura, esse colorido linguístico cultural, essa diversidade linguística, essa diversidade comportamental, cultural, na verdade manifesta a beleza da criação. Se a criação, se os povos fossem, eu diria, uniformes culturalmente, não teria graça, não teria cor, não teria a beleza da multiplicidade. Mas o mundo, culturalmente falando, é assim, colorido, diverso, várias línguas e várias etnias e assim sucessivamente. Então, o pecado manchou essa diversidade e, nesse sentido, nós precisamos não desfazer a cultura de ninguém, não desprezar a cultura de ninguém, mas entender quais os prejuízos morais, entender quais as manchas, entender quais são as consequências do pecado e avaliar essas culturas à luz da palavra de Deus. Isso é muito desafiador, porque essa avaliação pela palavra de Deus pode ser prejudicada pelo nosso conceito etnocentrista, ou seja, nós podemos correr o risco de supostamente avaliar uma cultura pelo evangelho, mas essa avaliação pode ser prejudicada, adulterada, na verdade, sem perceber, pela nossa ideia de que a nossa cultura é melhor do que a cultura dos outros, então é preciso modificar, é preciso, enfim, estabelecer a nossa cultura. Eu cito um exemplo de uma experiência triste missionária de alguns missionários que alcançaram uma aldeia e passaram um tempo por lá, e alguns índios ouviram o evangelho, se converteram ao evangelho, mas o método de conversão era por meio de ajuda, com roupas, né? Porque entendiam que os índios estavam nus, então vamos colocar roupa. Nossa cultura é de roupa, vamos colocar roupa nos índios. Já é uma interferência cultural, e no final das contas, a igreja, construíram uma igreja de alvenaria, com um púlpito como o nosso, com as irmãs de um lado, os irmãos do outro, círculo de oração tudo uniformizado. Isso é um absurdo. Isso é uma violência cultural da qual nós não somos orientados a fazer. É um prejuízo. Inclusive, nesse livro de Marcelo Carvalho, que trata exatamente dessa questão, Antropologia para Missionários, ele cita a experiência de uma das grandes missionárias dos últimos tempos, que alcançou uma aldeia, mas instituiu um método de desrespeito, de desconsideração à cultura dessa aldeia. E no final das contas, o número de convertidos, se não me falha a memória, passou de 24 mil convertidos. Mas a qualidade da fé desses convertidos era péssima. A desconsideração que a missionária fez em relação à cultura desse povo fez com que eles abraçassem um evangelho misturado com magia, misturado com uma série de comportamentos. E no final da vida, ela reconheceu que errou em desrespeitar a cultura, em avaliar a cultura pelo evangelho. Então é necessário considerar esse desafio
que é muitíssimo delicado. Então, quais são os desafios da obra missionária na questão cultural? Não devemos desprezar a cultura de um povo, não devemos impor a nossa cultura, e a cultura de um povo deve ser avaliada pelo Evangelho. O terceiro subponto é a ordem de fazer discípulos. E, nesse sentido, nós precisamos considerar o conceito bíblico da palavra nação, porque contrasta com o conceito que nós temos. O conceito que nós temos hoje de nação é um conceito político, né, que se mistura com o conceito de país. Então nós imaginamos, ou pelo menos a maioria das pessoas imagina, que missão transcultural é tão somente uma missão que é feita em outra nação. Mas nós precisamos ter a ideia do conceito bíblico, da palavra no grego utilizada ali, fazer discípulo de todas as nações, que é etnos, não é país, não é um povo politicamente determinado, tal, mas é etnia, uma cultura diferente, um grupo determinado por uma língua diferente. Isso pode estar em uma nação, mas isso pode estar na nossa nação. A nação do conceito bíblico pode ser um país, mas na verdade é um grupo específico, com uma língua específica, com uma cultura específica, definido especificamente culturalmente. Isso pode estar em um país, mas pode estar no nosso próprio, e às vezes pode estar, inclusive, no contexto local. A gente pode falar de grupos urbanos que têm a sua própria maneira de falar, a sua própria cultura, são definidos culturalmente e precisam também ser alcançados. E, em quarto lugar, a eficácia e os objetivos da obra missionária, da grande comissão. E, nesse ponto, nós damos atenção ao poder do Espírito de Deus, que torna a igreja pronta para proclamar o Evangelho, discipular os novos convertidos e integrá-los à igreja. Então, a grande comissão compreende esses três métodos de ação da igreja, que é preparada pelo Espírito de Deus, pelo poder do Espírito para cumpri-los. Proclamar o Evangelho, discipular os novos convertidos e integrá-los à igreja. No nosso segundo ponto, querido professor, queridos alunos que me veem, que me ouvem, nós vamos considerar as missões transculturais. Primeiro, o que é missão transcultural? É uma missão que transpõe uma cultura para levar o evangelho. Não é uma missão que transpõe um país, lembrando lá de etnos, né, do texto bíblico, do grego. É uma missão que alcança uma cultura, atravessa uma cultura, vai ao encontro de uma cultura para levar o evangelho. E essa ideia de alcance de cultura diferente é uma ideia bíblica, não apenas do Novo Testamento, mas que tem rastros no Antigo Testamento. O Deus no Antigo Testamento é missionário transcultural, e nós percebemos isso no pacto que Deus estabeleceu com Abraão, e o objetivo era de abençoar as nações, de abençoar os povos, ou seja, havia uma vontade transcultural, missionária, de alcance a partir de Abraão, dos povos, das nações, uma missão transcultural, percebida no Antigo Testamento de maneira mais clara no Novo Testamento. E, em terceiro lugar, a respeito desse alcance transcultural dos povos, nós consideramos algumas barreiras, barreiras geográficas, são novas nações, novas culturas. Nós consideramos as barreiras culturais,
que correspondem às diferenças do valor da vida, costume, hábitos. São essas barreiras que nós conhecemos de maneira mais prática, as barreiras econômicas, que são muito típicas dessa conjuntura global, que é de economia global, política global. Então, nós temos permanentemente, ainda mais hoje, tendo em vista essa interligação das nações de maneira global, problemas econômicos mais recorrentes que devem ser considerados, barreira linguística, que é uma das mais conhecidas, barreira religiosa, que em certa medida acaba sendo perigosa, e nós temos o exemplo do islamismo, do ateísmo, do materialismo, do secularismo em relação ao islamismo. Essa barreira pode até pôr em perigo a vida do missionário. Então, nesse segundo ponto, nós consideramos o conceito da palavra transcultural, a visão bíblica da missão transcultural e as barreiras das missões transculturais e, por fim, no nosso terceiro ponto, nós consideramos a visão global do evangelho no mundo. E a visão global do evangelho do mundo envolve não apenas pregar, proclamar publicamente a palavra de Deus, mas envolve fazer discípulos, que é o outro lado da moeda da obra missionária, que é o lado pedagógico, educacional. O mandato para pregar está no mesmo nível do mandato para ensinar. Fazer discípulo não é um mandato diferente, não é um mandato menor, não é uma ordenança de um nível abaixo de proclamar. Elas estão no mesmo nível, são dois lados de uma mesma moeda. Então, na evangelização e no discipulado, nós temos os dois lados da mesma moeda da grande comissão. E a ideia de discipulado envolve uma relação de comunhão, de permanência. Não é apenas pregar e ir, é pregar, ganhar e se relacionar, ficar, estabelecer um relacionamento com propósitos pedagógicos. Não é apenas pregar e ir, é pregar, integrar, se relacionar, incluir. Isso também é muito desafiador e não acontece no estalar de dedos requer, portanto, um processo, um tempo e pessoas, inclusive, capacitadas para isso. E, por fim, no segundo ponto, do terceiro, o arrependimento e a capacitação do Espírito. Em outras palavras, esse ponto apresenta o fato de que a mensagem, o apelo da obra missionária é para o perdão de pecados e o arrependimento. Não é uma promoção cultural, não é uma missão etnocêntrica, não é um convencimento denominacional. Para a obra missionária, a placa da igreja é a menos importante. É, na verdade, um apelo ao arrependimento e ao perdão de pecados. Então, queridos e queridas, eu quero agradecer-lhes pela atenção e espero que eu lhes tenha ajudado e eu espero que eu também tenha, pelo menos, feito você refletir a respeito dessa nossa primeira lição, que é a grande comissão, o enfoque etnocêntrico. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.